isso que vos dá voz. Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Voz em Rede, um podcast da Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto, que pretende literalmente dar voz aos projetos associativos do nosso distrito. O meu nome é Pedro Limões, da direção da FASB, e connosco hoje tenho o João Coutinho, que em março do ano passado cofundou a North Space, uma associação juvenil que pretende tornar o espaço mais acessível para todos, e que também no ano passado constituiu a segunda associação, o segundo grupo de jovens em Portugal a lançar um foguete. João, o que é que trouxe até aqui na tua associação? Bem, em primeiro lugar, obrigado e agradecer pelo convite. E sim, a associação surgiu um bocado, lá está, surgiu o ano passado em março, foi assim uma altura um bocado estranha e awkward, mas... E acontece que em outubro temos também o lançamento do foguetão. O que aconteceu foi basicamente, ao longo de 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos antes, houve o surgimento de uma ideia, as coisas foram fomentando, as pessoas foram-se começando a juntar, umas entram, umas saem, por aí fora, e depois, em março, é que notámos que de facto havia uma necessidade de criar alguma coisa, de ser alguma coisa, que as pessoas precisavam disso, e portanto acabámos por ter a ideia de fundar uma associação chamada North Space. Pouco a pouco as coisas foram crescendo, lançámos o foguetão, isso ajudou-nos a projetar imenso, e pronto, e depois começámos a ter novos projetos, a crescer de uma forma mais associativa e não só propriamente um grupo informal que está focado num projeto. Portanto, é isso. Como é que se percorrem estes meses, desde a fundação formal da associação até a uma competição internacional em que estão no terreno, estão a concretizar aquilo que tinham planeado durante meses? Como é que se gera todo este processo até à competição? De uma forma muito difícil. Não, é assim, a parte da papelada, digamos assim, foi um bocado difícil no início, porque estávamos completamente às apalpadelas, não fazemos a menor ideia do que é que estávamos a fazer, e foi um bocado, bate a uma porta, pergunta a uma pessoa, bate a outra porta, pergunta a outra pessoa, fala com uma associação, fala com outra, e portanto pouco a pouco fomos percebendo um bocado como é que era para podermos ter uma associação. Pelo meio, ainda tínhamos pessoal dedicado à parte da engenharia científica e por aí fora a tentar fazer com que o foguete fosse uma realidade. Felizmente, a nossa seleção para o Euroc, que é uma competição que acontece em Ponte Sor, ou tem acontecido em Ponte Sor e é promovida pela Agência Espacial Portuguesa, acontece que nós nos candidatámos, fomos selecionados e essa seleção desbloqueou ali um bocado até a própria motivação das pessoas e o próprio apoio de empresas e de outras instituições que nos ajudaram e nos levaram basicamente a conseguir que em outubro fosse possível ter o rocket feito. Foi uma coisa assim muito também em cima da hora. Eu costumo dizer que o nosso rocket está amaldiçoado pelo tempo 3, porque 3 meses antes que as coisas já deveriam estar feitas foi quando as peças começaram a ser produzidas. A primeira vez que vimos o rocket a ser montado foi 3 dias antes do lançamento. E na verdade, 30 minutos antes de termos lançado o foguete, ele nem sequer estava pintado, ou seja, nós pintámos aquilo tudo em cima da hora, foi assim uma coisa um bocado atabalhoada, mas pronto, isso foram alguns meses um bocado difíceis, mas porque lá está, havia muita coisa nova da parte da associação a tratar e pelo meio ainda tínhamos o projeto para fazer, portanto, mas o pessoal arranjava sempre tempo para conseguir articular um bocadinho dos dois e ter tempo para tudo. Acabaste por ir respondendo àquilo que ia perguntar a seguir, que era precisamente qual tinha sido a maior dificuldade que vocês tinham enfrentado desde o processo de, fundámos a associação, agora queremos participar nesta competição, mas no meio disto tudo ainda tem que gerir a associação, tem que ter uma direção, tem que se organizar em equipa, tem que preencher uma data de papelada e burocracia. Sim. Portanto, como é que foi gerir e tu estiveste desde o início como fundador e presidente? Inicialmente comecei como vice-presidente e o meu colega, o João Barbô, que cofundou comigo a associação, assumiu o papel de presidente. Agora no segundo ano eu assumi o papel de presidente e ele já assumiu um papel na direção e portanto faz parte do caminho, as pessoas acabam por ter mais tempo, outras menos e portanto uma coisa leva a outra. O papel mais principal que tive foi na parte de project manager, digamos assim, do próprio projeto em si, ou seja, isso foi uma grande ajuda porque conseguimos ter um presidente que não só conseguia ajudar na parte de engenharia ou da parte prática, digamos assim, mas que também
conseguia dar muito apoio de background para a parte associativa, ao passo que depois tínhamos pessoas que conseguiam estar dedicadas mais à parte da engenharia. Portanto, havia claramente uma divisão entre as pessoas que estavam no chão e a mexer na massa e nas peças, a desenhar, nas empresas e por aí fora, e as pessoas que estavam na parte da estrutura em si da associação. Em termos de procura de ajuda externa, financiamentos, empresas com quem vocês lidaram, notaram algum desfazamento em que aquilo... A ideia que muitas vezes as empresas, o setor empresarial têm daquilo que é uma associação juvenil e propriamente do que é que a associação é, porque muitas das nossas, de tecido empresarial e muitas das nossas associações fazem-nos chegar, e inclusive no primeiro episódio a Cláudia Severino falava-nos que muitas vezes os parceiros empresariais nem sequer conhecem a economia social, não conhecem os parceiros sociais e naturalmente aí inserem-se as associações juvenis. Vocês tiveram essa dificuldade ou as empresas víamos como grupo de jovens organizados e era fácil essa articulação? Ora bem, isso é uma questão assim um bocado difícil. Portanto, a fundação da associação foi um bocado no sentido de nos ajudar também a ter alguma viabilidade, formalizar, assim, não é? E formalizar junto às empresas, porque era muito difícil quando uma empresa, ou quando queríamos falar com uma empresa, dizer, olha, nós precisamos de dinheiro, porque assim, a verdade é que nós podemos produzir 90% do Rocket e ele ser todo feito de peças, ou seja, doações em espécie, as empresas ajudam, patrocinam, dão-nos peças e assim, mas a verdade é que há componentes que é preciso ser pagos. Os parafusos não caem do céu, o combustível não cai do céu e na altura o motor que nós levámos dentro do foguetão, portanto o que dava o impulso para o foguetão era uma coisa, era um motor totalmente comprado, portanto aquilo foi produzido nos Estados Unidos e veio para cá. E isso foi caríssimo. Pois. E, portanto, aí foi mesmo preciso dinheiro, não é? E a parte do dinheiro é que é sempre um bocado mais complicado, porque é mais fácil alguém doar uma coisa em espécie do que propriamente dinheiro. Como é que as empresas nos viam ou nos reconheciam? Acho que nós não tivemos, assim, grandes complicações. As empresas, acho que trabalharam connosco, viam-nos muito como um grupo informal ou até formal, mas sempre muito de grupos de projetos, portanto não viam propriamente a fundo a parte da associação, mas viam mais ora bem, isto é um grupo que está a tentar fazer um projeto de engenharia ou outra coisa que seja, e portanto viam-nos um bocado assim dessa forma, não nos viam propriamente como uma associação, embora nós nos apresentávamos como tal. Foi um bocado complicado no início, lá está, 3 anos como um grupo informal e de repente passar a ser um grupo formal, mudar também um bocado das pessoas dizerem, olha, isto agora é uma coisa e não é só tipo, olha, um grupo de amigos a fazer um foguetão, não é? Isso acho que foi a maior dificuldade, porque as próprias pessoas, para entrarem no mood, digamos assim, da associação, foi uma coisa que pouco a pouco se foi estabelecendo e por aí fora. E hoje em dia temos mais projetos além do foguetão, e isso ajuda também um bocado a este sentimento de, ora bem, uns ajudam-se uns aos outros. O pessoal do foguetão pode dar inputs num projeto, o outro projeto pode dar inputs para o outro e no fundo tudo se interliga com pessoas completamente diferentes, de áreas completamente diferentes. Tocaste aí no ponto da interajuda entre equipas, em termos de mobilização do pessoal, mão de obra para fazer as coisas, para estar na associação, para integrar órgãos sociais, assim, vocês notaram alguma dificuldade de mobilização? Porque muitas vezes associações, algumas já com bastantes anos de existência, debatem-se hoje com a questão, e mesmo organismos mais públicos, como é que nós mobilizamos os jovens? O que é que é chamativo hoje em dia para alguém criar uma associação juvenil? Queria-te perguntar se vocês sentem alguma dificuldade nessa captação ou o facto de ter uma missão tão concreta, tão específica, com um público-alvo tão definido, se não foi uma dificuldade muito grande? Olha, isso é uma dificuldade, penso que é uma das dificuldades maiores que se calhar todas as associações se calhar podem ter, mas nós é uma das coisas que mais sentimos. Não é que haja pessoal que não está interessado, porque há. E há muito pessoal interessado. Aliás, acho que qualquer apresentação que eu já fiz ou qualquer coisa que eu fui a qualquer lado, se perguntar às pessoas, ora bem, quem daqui nunca sonhou em ir ao espaço? Acho que é rara a pessoa que não me levanta a mão e que diz, olha, eu até gostava. Porque há sempre aquele bichinho na criança, de ver os astronautas na Lua e por aí fora. E portanto, eu simplesmente dei asas a esse bichinho para tentar que acontecesse alguma coisa. Mas
Pronto, em relação à associação em si, em termos de recursos humanos, existe alguma dificuldade, porque nós não procuramos pessoas técnicas. Ok. E às vezes, como nós sabemos que há muitos núcleos dentro da Faculdade de Engenharia do Porto, do ISEP e de outras faculdades, há núcleos que são muito virados para a faculdade. Portanto, são um bocado endógenos. São grupos que estão virados para dentro da faculdade e que o que fazem é basicamente defenderem, de género, levam a peito o nome da faculdade. Ok. O que nós queremos levar a peito não é o nome de uma faculdade, mas é um sentido de comunidade e de entreajuda. Porque ao longo do meu percurso profissional, e digo isto um bocado mais a tom pessoal, eu tive bastante sorte em participar em projetos ligados ao setor do espaço e também, aliás, um dos projetos que eu participei foi de um voo suborbital que aconteceu. Portanto, foi uma experiência científica para um voo suborbital. Eu era dos poucos engenheiros da equipa. A maior parte deles era pessoal de Direito, pessoal de Biologia e por aí fora. Isso é interessante. E a experiência toda era literalmente o estudo de uns sensores de papel para avaliar células cancerígenas, o nível de oxigênio no sangue, o nível de sei lá, glicose no sangue e por aí fora. Portanto, era uma coisa que na altura, quando eu olhei para aquilo, disse assim, bem, espera aí, afinal o espaço não é só engenharia, afinal o espaço é muita mais coisa. Deparei-me com equipas profissionais de pessoas que estão no setor aeroespacial a trabalharem com rockets e foguetões a sério, maiores do que eu não sei quantas vezes, e que eles me dizem assim, bem, opá, eu tirei Direito, mas hoje trabalho como engenheiro mecânico aqui. E eu, tipo, pera, como assim? Como é que fizeste essa transição? E uma pessoa receber aquela informação é assim um bocado um choque, porque de repente a realidade que nós achamos que, ora bem, eu entro neste curso, é para isto que eu vou, deixa de ser isso. E isso também levou um bocado a esta coisa da North Space e deste sentido de ser o espaço ser para todos. Porque eu dou aqui a minha nota pessoal e também acho que em nome da associação, mas nós achamos mesmo que é possível qualquer pessoa aceder ao espaço. E não é por acaso que um dos nossos fundadores, o João Barboa, ele tirou Física e já nem sequer estava ligado à universidade quando fundou a associação. E portanto isto mostra mesmo que é possível ser para qualquer um. E além disso também já tivemos alunos de Medicina. Aliás, o nosso primeiro grupinho surgiu com pessoal que está em Medicina. E portanto isso é assim um caso para nós, pronto, de alegria e de festejo, porque é mesmo uma coisa de junção de várias matérias. E acho que divaguei um bocado do tópico que tu perguntaste. Mais ou menos. Mas pronto, em relação então à parte dos recursos humanos, a dificuldade está um bocadinho mais aí, que é há gente interessada, mas há gente que às vezes está um bocado dentro da caixa de, ora bem, eu estou em economia, então não posso participar nisso. É fixe, mas eu não posso participar. E cada vez mais temos tido pessoas a chegarem a nós e nós, não, tu podes te juntar. Não estás na faculdade, podes te juntar à mesma, nós não estamos a representar nenhuma faculdade. É como se desbloqueasse aqui alguma coisa, sim, não é? Sim, mas isso sinto que é a coisa mais difícil. Ok. Porque as pessoas à nossa volta têm e estão formatadas de uma forma que acham mesmo que é para aquilo, só as pessoas que vão para a aeroespacial é que conseguem trabalhar no espaço. E nós sabemos que no espaço dá para fazer uma data de coisas. Aliás, os zippers e tudo que nós temos na roupa e por aí fora são coisas que foram feitas durante os programas da Apollo e que hoje em dia nós usamos na nossa roupa no dia a dia. E às vezes nem fazemos ideia. E não fazemos a menor ideia. E portanto, isso é o que eu acho que é o mais fascinante, que é o que é que nós conseguimos, quando nós temos um objetivo lá em cima, o que é que nós conseguimos alcançar e chegar. E pronto. Em termos de conciliação com a tua vida pessoal, sei que és um homem muito ocupado. Como é que é gerir, estar na faculdade, tirar um curso e ser dirigente associativo, cofundar a associação, participar nestes projetos todos em tempo muito curto, num espaço de tempo muito pequeno? É complicado. É complicado, principalmente quando uma pessoa tem muita paixão pelo que faz. É um bocado complicado a gestão, até a parte emocional e de tempo, porque uma pessoa quer-se mesmo dedicar a isto. Portanto, estar até às 2 ou 3 da manhã para acordar no dia seguinte às 6 ou 7 para ir para um sítio qualquer é uma realidade, é uma coisa que uma pessoa tem que, ora bem, se eu vou assumir isto, tenho mesmo que o fazer. Não é saudável, não é de todo. Mas é uma coisa que eu faço e que não deveria fazer, e lá em casa eu levo sempre na cabeça. Em relação ao curso, é assim, se uma pessoa quer realmente realizar o curso em 3 anos,
eu diria que se calhar não é propriamente a melhor opção estar à frente de uma associação. Mas é assim, o tempo é infinito, portanto, quer dizer, infinito, é finito, mas há de haver muito tempo e, portanto, é uma coisa que no dia-a-dia se vai vendo. Por vezes acho que a coisa mais complicada que eu tive na minha gestão de tempo até hoje com a associação foi perceber que há coisas que nós queremos muito que aconteçam, mas que por vezes elas não podem acontecer. Ou elas, por muito que uma pessoa tente e arranje tempo e por aí fora, ou porque este não dá, ou porque aquilo não dá, ou há obstáculos que uma pessoa tem que aceitar, estando à frente de um organismo, tem que aceitar como sendo obstáculos. Okay. E faz parte, e está tudo bem, e é sobre isso. E portanto, acho que isso foi o mais complicado até agora, porque uma pessoa tenta mesmo levar as coisas do género, eu vou atingir isto, e está ali, perde muito tempo, quando às vezes era mais fácil entender que aquilo, ora bem, se calhar agora não é o momento para isto, mais à frente se calhar vai ser possível. Sentes que existe aqui alguma barreira que podia ser ultrapassável por parte do nosso percurso académico de formação, não reconhecer o trabalho que desenvolvemos? No teu caso tem tudo a ver com a área que tu estudas. Sentes que podia haver aqui uma valorização no âmbito curricular daquilo que se faz no associativismo juvenil? Sim, sinto isso. Acho que isto é assim um bocado uma bomba. Isto é assim um bocado uma bomba, porque já me fizeram publicamente uma questão sobre até os apoios que as universidades nos davam e por aí fora, e eu infelizmente, aliás isso aconteceu no Rock, houve um momento onde o presidente da Agência Espacial Portuguesa fez uma questão, e tal, como é que é de apoios? E de repente eu deparo-me com sim, as nossas faculdades não nos ajudam, não quiseram saber. E portanto isso foi a coisa mais complicada. Algumas faculdades ainda conseguiram, mas acho que isso é o mais complicado. Portanto, o que eu pedia, pelo menos ao ensino superior, é que pudessem de facto dar e poder ajudar, porque assim, eu sei que há muitos estudantes e há muita gente não estudante que participa no associativismo, participa em associações e ganha imenso com isso. Mas não estou a dizer ganhar monetariamente, estou a dizer soft skills e hard skills que são mega ou mais importantes. Que são úteis no percurso profissional depois, uma vez terminada a formação académica. Claro. E que muitas vezes não é num livro que nós vamos aprender. Exatamente. E portanto, a primeira vez, acho que ainda esta semana me perguntavam, ora bem, mas o pessoal na North Space é paga? E eu dizia, não é, chama-se trabalho voluntário. Exatamente. E eles ficaram assim a olhar para mim, mas espera, mas então o que é que vocês recebem em troca? E eu, pois, exato, o que é que nós recebemos em troca? E isso acho que é, apesar de não recebermos nada diretamente em troca, se houvesse lá está esse reconhecimento e essa ajuda, acho que era uma mais-valia enorme. E se calhar ainda atraía muito mais gente para o associativismo. E acho que, não tanto ligar à parte da engenharia e por aí fora, acho que o associativismo, eu João Coutinho, não era o João Coutinho da 2 anos atrás, antes de haver North Space, como uma associação. Eu hoje entendo muito mais o que é que significa ser membro de uma direção, o que é que significa ser membro de um conselho fiscal, o que é que isso significa em termos legais, que antes, a mim, passava-me ao lado. Eu só queria saber da minha vidinha e da parte da engenharia e por aí fora. A parte associativa e, no fundo, democrática, era uma coisa que eu não tinha de todo. Um tipo manda sempre aqueles bitites, mas o saber porque é que as coisas se fazem assim, o saber porque é que há organismos como a IPDJ e por aí fora, porque é que há sistemas de financiamento, como é que funcionam, o perceber porque é que em algumas empresas e centros de investigação e por aí fora, porque é que há cortes de budget, que às vezes é muito fácil uma pessoa dizer porque é que nos cortaram o budget, quando uma pessoa está no associativismo e está neste mundo, percebe claramente que há uma realidade muito maior. E há sempre balanças e coisas a medir. João, para terminar, tinha aqui um pequeno desafio e para isso pedia que pensasses em algum valor, em alguma ideia, assim, fora da caixa da tua associação. E que escrevesses literalmente fora da caixa. A Cláudia Severino, no primeiro episódio, trouxe um parceiro para os órgãos sociais. Portanto, não sei o que a North Space pode ter aqui, ser assim fora da caixa. Acho que se calhar a coisa que eu trazia mais fora da caixa era cooperação. Acho que é a forma mais fora da caixa de pensar.
porque acho que a North Space se resume totalmente na parte da cooperação. E acho que qualquer associação se reflete nos valores de cooperar, porque é preciso isso, para chegar a qualquer lado, qualquer lugar, é preciso cooperação. João, obrigado por teres vindo. Nós vamos deixar as redes da North Space na descrição deste episódio. E é isso. Vemo-nos no próximo episódio do podcast Voz em Rede.